Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores narrativas da teologia, a restauração do Reino de Deus. Com base no nosso material de referência, vamos desvendar passo a passo um plano que atravessa toda a história. Sabe, toda grande história de redenção geralmente começa com um problemão, né? E a nossa começa com essa pergunta: como é que se restaura um reino que foi perdido? É exatamente essa questão que a gente vai tentar entender hoje. Ok, mas para a gente poder falar da restauração, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que foi que se perdeu, afinal. O que deu errado lá no início de tudo. Então, o material que a gente está usando como base diz que tudo começou quando o plano original de Deus para o seu reino aqui na Terra foi, bem, frustrado. Ele foi interrompido por causa da traição humana. Mas olha, isso não foi o fim da linha, não. Na verdade, foi o pontapé inicial para um plano de restauração gigantesco. E aí começa a primeira etapa desse plano. Foi preciso preparar o terreno, sabe? Abrir o caminho para a chegada daquele que ia trazer tudo de volta para os eixos. E esse plano de restauração começou com um anúncio divino. O anjo Gabriel profetizou para Maria a chegada de um rei. E não um rei qualquer, mas um com um reinado eterno. A promessa era que o reino, uma vez restaurado, nunca mais teria um fim. Enquanto isso, aqui na Terra, a preparação estava a todo vapor. Tinha um precursor, João Batista, que era tipo a voz no deserto, sabe? Anunciando para todo mundo: "Ei, se preparem, o reino dos céus está próximo." E aqui a gente tem uma virada de chave, um momento super importante. João Batista, ele representa o fim de uma era, a da lei e dos profetas, e o começo de uma completamente nova, a do Evangelho do Reino. E isso mudou tudo, a forma como as pessoas se relacionavam com Deus, como entendiam o plano dele. Beleza, como caminho preparado, o próprio rei, Jesus, entra em cena e começa de fato a missão de restaurar tudo o que tinha sido perdido. E essa missão, segundo a nossa fonte, tinha 3 objetivos bem claros. Primeiro, proclamar, ou seja, anunciar para todo mundo que o reino tinha chegado. Segundo, não só falar, mas ensinar e mostrar na prática o poder desse reino. E por fim, o mais importante, abrir a porta, prover um jeito de todo mundo poder entrar nesse reino. Um conceito central para essa missão toda era a tal da metanoia. Essa palavra significa arrependimento. Mas olha, não é só ficar triste pelo que fez de errado, é muito mais profundo. É uma mudança radical de mentalidade, sabe? É deixar o jeito humano de pensar para adotar a mentalidade do reino de Deus. E a prova disso está aqui. Jesus não ficou só no discurso, de jeito nenhum. Ele demonstrou poder e autoridade do reino em todas as áreas do mundo que estava caído. Ele tinha autoridade sobre espíritos, curava qualquer doença, acalmava tempestades, perdoava pecados e tinha poder até sobre a morte. É claro que uma missão desse tamanho ia culminar num grande momento, né? Num confronto direto que levaria a uma vitória que mudaria tudo, para sempre. O que o nosso material destaca é que Jesus confrontou cara a cara aquele que tinha usurpado a autoridade aqui na Terra. E Jesus venceu. Ele venceu nas áreas de identidade, de autoridade e de dependência, estabelecendo a sua própria autoridade como inquestionável. E o selo dessa vitória veio na cruz. Um momento que foi resumido nessas palavras aí que são super poderosas: está consumado. Pois é, e isso aqui é fundamental para a gente entender. A cruz não foi de forma alguma uma derrota. Foi o exato oposto, foi um triunfo. Foi ali que a autoridade do inimigo foi desarmada, exposta publicamente. O poder das trevas foi simplesmente cancelado. E com a ressurreição, aí sim, a vitória foi absoluta. Jesus foi colocado na posição de autoridade máxima. Como a gente pode ver, muito, mas muito acima de qualquer outro poder, principado ou domínio que pudesse existir. Mas olha que interessante. Essa vitória toda não é só uma história do passado. Ela tem consequências diretas para hoje, para o agora. Porque o reino que foi restaurado, ele foi confiado a novos representantes. Exatamente. A autoridade que Jesus reconquistou, ela não ficou guardada lá no céu. Pelo contrário, ela é delegada, é entregue aos seus seguidores, que formam a igreja, ou seja, o seu corpo em ação aqui na Terra. E para descrever essa função, a fonte que a gente está usando pega um termo emprestado da política que é perfeito: embaixador. Pensa nisso. Um crente é um representante oficial do governo de Deus atuando em território estrangeiro, que é o mundo. E o mais incrível é olhar para essa tabela. As características de um embaixador político se encaixam como uma luva na forma como Jesus agia.
Ele só falava o que o rei mandava, só fazia a vontade do rei. Ele nos deixou um manual completo, o modelo perfeito de como representar o reino. Ok, então qual é a diretriz principal para esses embaixadores? A ordem é clara: buscar em primeiro lugar, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. É colocar o governo e o jeito de fazer as coisas do rei como prioridade máxima na vida. E para fechar, fica essa reflexão. A restauração do reino não foi só sobre pegar de volta um território que tinha sido perdido. Foi muito além. Foi sobre estabelecer uma família de filhos e filhas reais com um destino: o de reinar junto com o seu rei.